Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E começamos hoje, então, parabenizando você por estar aqui para aprendermos um pouco mais sobre o nosso desenvolvimento socioemocional. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou arquiteta e urbanista, sou professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e também terapeuta comportamental. E eu ensino professoras a serem fortes emocionalmente para lidarem com situações desafiadoras que só as professoras enfrentam. E como eu falei para vocês, hoje nós vamos começar, falar um pouco mais dessa série, né? Professora, está desequilibrada? Opa, que desequilíbrio é esse? Se você tem nos acompanhado os nossos últimos encontros, nós temos falado sobre o triângulo do drama. Então, o triângulo do drama, ele tem 3 personagens principais. Quais são os personagens principais que nós trabalhamos primeiro? O Salvador, esse foi o primeiro personagem que nós vimos, e ele tem uma recompensa, ele busca o quê? Você já sabe, você está aí comigo, ele vai buscar o reconhecimento, mas o reconhecimento que ele busca tem um fundo aqui, que não é nada saudável, e aí depois você vai poder estudar um pouco mais sobre ele, é só buscar lá atrás e nos outros nossos encontros, tá? Então ele está aqui em um ponto. Depois nós temos aqui o outro personagem, que é o vilão. O vilão também é um personagem muito importante nesse triângulo do drama, e o vilão, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o poder, o controle, e também tem um motivo pelo qual ele vai fazer isso. E segunda-feira, né, no nosso último encontro dessa série, nós falamos sobre o outro personagem, que é a vítima, né? A vítima. E ela também tem um motivo por ser, né? Ela vai buscar o quê? A simpatia, né? Ela vai buscar a simpatia. Dessa vez eu escrevi aqui tudo da mesma cor, né? Mas esse triângulo, então, ele é formado. Olha só que interessante, né? Esse triângulo aqui, ao ser formado, esse triângulo aqui ao ser formado, o que vai acontecer quando esse triângulo é formado? Ele vai fazer com que nós entremos dentro dele. Você entra, eu entro de forma inconsciente, mas nós entramos, porque esse triângulo que é chamado o triângulo, depois você pode até buscar fundamentos sobre ele se quiser, tá? Mas está aqui o triângulo do drama, ele é formado quando nós nos relacionamos. E nós nos relacionamos o tempo todo. Então, muitas vezes você está no papel de vilão, aí daqui a pouco você está no papel de vítima, aí daqui a pouco você está no papel de salvador, ou você entra dentro de um conflito ali, de uma conversa, você começa no papel de salvador, daqui a pouco você passa no papel de vítima, daqui a pouco você passa no papel de vilão. E nós vamos falar sobre isso e dar alguns exemplos bem práticos para que você possa entender como esse movimento desse triângulo ele funciona. E o porquê isso? Porque nós entramos dentro desse triângulo do drama de uma forma muito inconsciente e sempre estamos aqui trabalhando dentro dele, só que ele não é um triângulo saudável, ele é um triângulo dramático. E por falar em triângulos, por falar em drama, olha as imagens que nós vamos fazer uma analogia delas hoje para vocês. Olha só as construções gregas. Não tem melhor construtores do que os gregos ao usar o triângulo como referência na arquitetura. Esse aqui, né, é o templo onde estava a deusa Palatenas, fica lá no Parthenon, e esse templo aqui tem a base do seu triângulo lá em cima, olha só, lá nos seus fundamentos. A arquitetura grega é super famosa por colocar esses triângulos nos templos. Não só esse, olha esse outro aqui também, olha só. Eu trouxe aqui várias imagens dessas ruínas, onde esses templos aí continham esses triângulos nas suas fachadas. Mas esse, olha só, um outro triângulo aqui, onde nós temos aí todas as características da arte grega, as colunas dóricas, ou jônicas, ou coríntias aí, mas os triângulos são extremamente importantes e famosos. Mais um, olha esse aqui também, né, onde o triângulo aí fica bem formado e bem explícito. Mais um outro aqui também, olha só que bacana esse templo aqui. Então, ruínas de templos gregos antes de Cristo, aonde nós já temos esse triângulo. Perfeito, mas o que tem a ver tudo isso, Rafa? É só uma analogia no que eu quero
quero trazer para você. Nesse outro templo aqui também, olha só que paisagem linda, mais um templo grego aí, aonde nós temos os triângulos nas suas duas faces e as colunas gregas colocadas aí como sustentação. Ok, triângulo, ruína, templo e por quê? Porque nós estamos falando exatamente do drama, o triângulo dramático. Então, o triângulo do drama. Então, tem a ver, sim, com a arquitetura grega, tem a ver com ruínas também, tem a ver com essa questão do desequilíbrio e tem a ver com drama. Por que eu estou trazendo tudo isso para você? Porque, professora, isso é normal nós entrarmos desse triângulo do drama inconscientemente. E nós já falamos isso nos encontros passados. Hoje nós vamos falar como sair dele. Como sair desse triângulo dramático aqui e como, então, entrar para um modo de desenvolvimento, porque nós falamos bastante no nosso último encontro, aí segunda-feira, que a vítima, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar de forma inativa, ela não consegue se desenvolver. Não só a vítima, como o vilão também, o salvador também não, mas a vítima ela não consegue se desenvolver diante de tudo aquilo que é colocado para ela, porque ela não se responsabiliza pelos seus atos. Ela sempre culpa, Ela sempre acha que tudo aquilo que acontece com ela é sempre responsabilidade dos outros. Tudo aquilo que acontece com ela é sempre porque o outro teve responsabilidade naquilo que estava acontecendo. E aí acaba desenvolvendo essa tragédia, Essa tragédia grega, Essa tragédia aí desses conflitos. Então, muitos e muitos momentos nos quais nós vivemos, nós professoras, nós vamos vivendo sim essas emoções nos quais nós vamos entrando dentro desse triângulo. Vivemos conflitos, vivemos com muitas questões que vão trazendo dentro da nossa vida essa tragédia grega. E aí o que acontece conosco? Nós vamos nos desequilibrando. Professora, você já se sentiu desequilibrada? E não é desequilíbrio aqui só, um tropeção que você leva aí quando você está passando de um lugar da escola para o outro lugar e sem querer você tropeçou. Não é só esse tropeção que eu estou falando. É do desequilíbrio que acontece dentro de você. É do desequilíbrio que acontece nas suas estruturas. Quando nós olhamos para esses templos aqui, de alguma forma ou de outra, sem entrar em méritos se aconteceu um terremoto, se foi abalado por uma guerra, se foi destruído por uma invasão, sem entrar nesses méritos, porque cada um aqui teve a sua história de todos esses templos gregos que eu trouxe aqui, todos eles tiveram uma história por não estarem em condições, tem o tempo que passou aqui também, mas todos eles aqui passaram por alguma coisa. E, de certa forma, houve um desequilíbrio nas suas estruturas. Pode ser por terremoto? Pode. Pode ser por invasão? Pode. Mas desequilibrou. Se desequilibrou, caiu. Desequilibrou, entrou em ruína. Desequilibrou, eu tenho o que eu estou vendo hoje. Então, a minha pergunta, professora, é exatamente essa. Você muitas vezes se sente desequilibrada? E não é só um desequilíbrio de ficar gritando, de ficar isso, de ficar aquilo, de ficar... Muitas vezes é um desequilíbrio aqui dentro. Um desequilíbrio onde as suas emoções parece que você não vai dar conta do negócio. Parece que você não consegue dar conta de tanta demanda muitas vezes que tem. É aluno ali, é isso aqui, é casa, é filho, é marido, é isso, é aquele outro, é isso para resolver, é banco, é isso, é aquele que dá... E aí você se sente exaurida, ou melhor, desequilibrada. Você perde o equilíbrio. Então, a pergunta é exatamente essa para você, professora. Você tem vivido uma tragédia grega? É isso aí que você tem vivido, essa tragédia grega? Porque os gregos são fantásticos nas suas encenações e suas apresentações teatrais. Aprendemos teatros e tudo mais por méritos dos gregos. Aprendemos também geometria, principalmente essa questão aí do triângulo, e vemos isso nos templos gregos. Aprendemos tantas coisas com eles. Aprendemos histórias com eles. Aprendemos coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram.
Então, como você tem gerenciado os seus conflitos? Porque nós sabemos sim que os nossos conflitos, eles precisam ser gerenciados. E a gestão do conflito, a gestão, quando nós nos relacionamos, né? Nós estamos ali, muitas vezes, dentro desse triângulo dramático, a gestão dos conflitos é fundamental. Porque quando a gente aprende a gestão desses conflitos, nós temos uma convivência harmônica. Nós vivemos em harmonia, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja aonde nós estivermos, mas nós vamos ter uma harmonia melhor. Porque onde há pessoas, há emoções. E onde há emoções, há conflitos. Então, quer dizer que eu sempre estou em conflito? Sim. Você sempre está rodeada de conflitos, não que você está em conflitos, mas se existe uma pessoa com quem eu me relaciono, essa pessoa tem uma emoção, eu tenho outra emoção, emoção com emoção, elas se conflitam. Necessariamente esse conflito aqui, ele vai sair faísca? Nem sempre. Se eu souber gerir esses conflitos, eu vou levar uma convivência harmônica. Eu posso harmonizar as convivências entre pessoas, tá? E olha como a gente vive nesse triângulo, não só dentro de nós, porque isso aqui é um triângulo onde nós nos colocamos emocionalmente. Ora eu estou no papel de salvador, ora eu estou no papel de vilão, ora eu estou no papel de vítima, ora eu estou conversando com alguém que está no papel de vítima, ora eu estou conversando com alguém que está no papel de vilão, ora eu estou conversando com alguém que está no papel de salvador, e assim nós vamos. Né? E assim nós vamos intercalando então esses nossos movimentos aqui, e assim a gente vai intercalando esses nossos movimentos. Mas olha como isso também é tão verdade no nosso dia a dia. Olha alguns triângulos que são formados. Anotei alguns aqui para a gente observar. Olha como isso vai se formando e como isso vai rodando. Imagina a cena, professora. Você chama a atenção de um aluno na saída. Você chama a atenção desse aluno na saída e depois a mãe vem tirar satisfação. Então, nesse momento que você chamou a atenção desse aluno, tá? Só para a gente entender como isso roda. Nesse momento que você chamou a atenção desse aluno, nesse conflito, você foi a vilã, porque você chamou a atenção do aluno. O aluno foi a vítima e a mãe, nesse conflito, quer ser a salvadora. Então, professora, naquele momento que chamou a atenção, foi o vilão, o aluno foi a vítima e a mãe a salvadora. Aí, depois, a gente acaba rodando os papéis. Por quê? Porque depois que a mãe, o pai foi conversar ali com a professora, o que acontece? A professora muitas vezes acaba se sentindo vítima. Os pais saem como vilão porque apontaram o dedo ali para a professora, você não podia fazer isso, aquele outro. Então a professora se sai como vítima, o pai como vilão, né? E aí a coordenação precisa ser o salvador. Tá vendo? Como nesses nossos conflitos a gente vai mexendo nessas estruturas triangulares e ora a gente é um papel, ora a gente é outro papel, ora a gente tá ali, ora eu fiz isso, agora eu sou isso, agora eu tô lá, agora eu tô aqui, e assim a gente vai. E assim a gente vai. E a gente vai fazendo isso de forma inconsciente. Nós rodamos esses papéis, nós vamos rodando e não importa onde nós começamos. Eu posso começar como vilão, eu posso terminar como vítima, eu posso começar como salvador e terminar como vilão, eu posso começar como vítima e terminar como vilão e assim vai, não importa aonde nós começamos no triângulo dramático. O papel de vítima é onde nós sempre terminamos. Não importa se eu começo como vilão, se eu começo como salvador, mas o papel de vítima é sempre onde nós terminamos. Por quê? Por que nós terminamos nesse papel de vítima? Porque nós estamos dentro de um triângulo dramático. Nós estamos dentro de um triângulo dramático, onde a vitimização, independente dos papéis, eu vou sempre me sentir vitimizado. Porque olha só, o salvador, quando ele busca o reconhecimento, ele vai entrar nesse papel de salvador através do reconhecimento, porque a base aqui é o medo, né? Então, ele vai fazer isso. Se ele não obtém isso aqui, ele vai se sentir como?
vitimizado, porque ele não funcionou nada disso. O vilão, ele vai aqui buscar o poder porque ele tem um nível de autocrítica elevadíssimo. Ninguém consegue chegar até ele e isso traz para ele a mesma sensação da vítima. A vítima, que a gente já conversou sobre isso também, ela vai achar que todas as coisas não colaboram para a vida dela, que ninguém, né, dá valor a ela, que tudo que acontece tem que cair no colo dela, tudo de errado, tá? Cai em cima da cabeça dela, se tá chovendo, parou de chover, a hora que ela põe o pé para fora de casa, chove, e só reclama, né? Então, os 3 papéis são maneiras diferentes de nos sentirmos vitimizados. Nossa, a vítima é um papel que faz com que dentro desse triângulo dramático eu venha me sentir vítima. O vilão dentro desse triângulo dramático faz com que eu me sinta vítima também. O salvador dentro desse triângulo dramático faz com que eu me sinta vítima também. Então, qualquer uma dessas posições aqui vai trazer em nós esse sentimento de vítima, tá? Então, não importa o papel que você começa, não importa o papel, o sentimento final vai ser esse. E numa mesma conversa, nós vamos mudando de posições várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Olha só as posições. Às vezes é professora, pais, coordenação, professora, coordenação, diretor, professora, aluno, coordenação, professora, coordenação e tarefa, professora, coordenação e outra professora. Ou então, nas nossas vidas, né, fora do ambiente escolar, aonde tem professora, marido e escola, professora, marido e filho, ou muitas vezes, e assim vai, né? Então, dentro da sua casa, muitas vezes, você tem um monte de coisas para fazer e aí a escola acaba sendo a vítima, na conversa, ou então a escola é a salvadora, ou a escola é o vilão, porque a escola dá um monte de trabalho e aí o seu marido começa a reclamar e assim vai, e por aí vai, e por aí vai, e a gente sabe que o negócio vai. Aí muitas vezes é professora, marido e filho, ou então é professora, escola e filho, e assim vai. Nós estamos sempre nesse triângulo dramático. E é assim que vamos vivendo, tendo consciência desses triângulos e nos emaranhando dentro deles. Nós vamos entrando nesses papéis. E pode parecer muito mais familiar do que você imagina. Se é familiar. Como é que nós podemos sair disso? Esse triângulo do drama, o que ele é, então? Ele é uma expressão distorcida. Ele é uma expressão distorcida daquilo que nós temos como positivo. Nós temos coisas positivas, nós temos, mas o triângulo dramático, ele é uma distorção daquilo que nós poderíamos nos desenvolver. Então, ele traz essa distorção desses poderes positivos que nós, seres humanos, temos, nós possuímos. Mas quando eu entro dentro desse triângulo do drama, eu estou reprimindo aquilo que eu tenho de positivo. Porque o Salvador vai buscar reconhecimento por um motivo. E daqui a pouco de Salvador ele começa a ser vilão, daqui a pouco de Salvador ele passa a vítima e assim vai. Então isso aqui é como nós vamos distorcendo ou reprimindo aquilo que nós temos de positivo dentro de nós. Por exemplo, olha só, o Salvador, ele tem uma capacidade natural de organização. Extremamente organizado, tem uma capacidade de zelar pelo outro, ele gosta de cuidar do outro. Mas quando a gente distorce esse padrão, quando a gente distorce essas habilidades olha só, as habilidades de organização, as habilidades de zelo e de cuidado, quando eu vou distorcer essas habilidades, o que acontece com o Salvador? Ele vira uma pessoa obcecada, intervindo na vida alheia, na vida dos outros e muitas vezes de forma inadequada. Aí ele quer se intrometer na vida do outro. Por quê? Porque ele não mede aquilo que ele está fazendo. E aí ele começa a ser aquela pessoa, muitas vezes inconveniente. Ele quer assumir a responsabilidade por todos, só que menos por ele mesmo. Ele quer assumir a responsabilidade do outro, ele quer fazer aquilo pelo outro, ele quer fazer aquilo pelo outro lá, porque ele não quer assumir a responsabilidade consigo mesmo.
Olha que sério isso. E olha, quando nós entramos nesse papel dentro do triângulo do drama, é porque nós estamos muitas vezes olhando mais para o outro, e é sempre assim, né? Muitas vezes não, é sempre olhando mais para o outro do que para nós mesmos. Tenho as minhas qualidades, mas ao invés de cuidar de mim, eu quero cuidar dos outros. E muitas vezes acabo metendo os pés pelas mãos, fazendo coisas inconvenientes que me levam a conflitos. Não que eu não deva cuidar do outro, não que eu não deva zelar pelo outro, mas eu tenho que fazer isso com sabedoria e, primeiramente, usar esse cuidado e esse zelo para comigo, porque a partir do momento que eu cuido de mim, o outro também vai ser beneficiado pelos cuidados que eu tenho para comigo. O vilão, por exemplo, ele tem um profundo senso de justiça. Ele olha ali, isso está certo, isso aqui está sim, está errado e tal. Ele tem um senso de justiça muito bacana. Ele acredita que ele pode ser assertivo. Ótimo! Porque, olha, você fez isso aqui, você fez isso ali. Mas lembra que tem que ter esse equilíbrio. Porque senão a autocrítica vai lá em cima, ou criticar os outros vai lá em cima, porque ele se colocou num patamar de superioridade que nem ele mesmo alcança. E aí fica um ataque de raiva. E aí ele se sente ressentido, ele quer estar no controle. Então, o senso de justiça, de assertividade, quando nós estamos lá naquele papel, quando nós entramos no triângulo do drama, nós já entramos distorcendo ele. Mas assim, ser justo, ser assertivo é o positivo que nós queremos. Mas quando nós não fazemos isso, então nós entramos nesse triângulo dramático, assumimos o papel de vilão e aí com raiva, com ressentimento, com mágoa, nós vamos querendo controle, nós vamos buscando poder e aí nós vamos criando mais desarmonia ainda dentro desse triângulo dramático. E a vítima? A vítima é quando nós suprimimos os dois lados. É quando eu vou suprimir os dois lados mesmo. Eu nego tanto a capacidade que eu tenho de incentivar os outros através do autoincentivo saudável como salvador, como também eu não olho para o lado do vilão, de ser assertivo ou não. Então, quando eu entro nesse triângulo já no papel de vítima, eu já anulo esses dois aqui porque, nossa, tudo acontece por culpa de todo mundo, menos minha. Então, a vítima, a boa definição, né, que está aqui, eu coloquei isso aqui, a boa definição para uma vítima, ela é alguém que não sabe definir prioridades ou limites. Ela nem nutre e nem se protege. Então, ela nem nutre as coisas boas e também não se protege, e ela vai, então, não sabendo quais são as suas prioridades, quais são os seus limites. Por quê? Porque ela abriu mão de ser o protagonista da sua vida, e assim ela não reage. Ela só fica no banquinho, né, no banquinho do vitimismo lá, que até brincamos na segunda-feira, fica sentada no banquinho de vitimismo, só reclamando, e isso faz com que ela não se desenvolva, não evolua. E aí o triângulo do drama, ele não resolve conflito, tá? O triângulo do drama, ele não resolve conflito. Nós demos clareza nesse triângulo aqui, nos últimos encontros que nós tivemos, mas ele não resolve conflitos. Pelo contrário, o triângulo do drama só potencializa o conflito. Ele só deixa o conflito maior ainda. Então, se eu entro dentro de uma conversa e pessoas, emoções, conflitos. Se eu entro dentro de uma conversa e sem me auto-observar e sem ter consciência do que está acontecendo, fomos para o triângulo do drama. E esse triângulo não resolve conflito nenhum. Ele só potencializa os conflitos. Isso aqui é um padrão de comportamento. E se é padrão de comportamento, significa que nós estamos condicionados, de certa forma, a repetir. Isso aqui não é só eu que faço isso, você faz, o outro faz, nós só vamos observando o que está acontecendo, só que sem essa observação, nós só vamos vivenciando, e nessa vivência sem consciência, nós só vamos nos contaminando.
Então, eu preciso ter consciência, que agora nós temos, nós precisamos observar, que agora nós vamos aprender a observar, e nós precisamos aprender a sair desse triângulo, porque quem não faz isso continua vivendo nessa tragédia grega, tá? Então, esse triângulo, ele nos proporciona algumas coisas. Por exemplo, no ambiente de trabalho, muitas vezes, se ninguém tem consciência desse triângulo, o ambiente de trabalho se torna tóxico. Sim. Facilitando as ocorrências das ofensas. Por que tem muitas vezes conflitos no trabalho? Porque a pessoa acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou sair e vou brigar com todo mundo? Não. Mas por que temos conflitos no ambiente do trabalho? Porque o triângulo do drama está ativo lá dentro. Por que nós temos desânimo, muitas vezes, fofoca no ambiente de trabalho? Triângulo do drama operando. É isso. Por que nós temos o bullying? Triângulo do drama operando. A base do bullying está aqui, gente. Triângulo do drama. Ah, bullying, isso, aquilo, aquele outro. Da onde é que está a base do negocinho? Aonde que está a base? Aonde que está a construção inicial? Triângulo do drama. Triângulo do drama. Aonde é que está? Né? Onde que... Então, olha como isso é importante nós termos essa consciência, porque se nós estamos desequilibradas, e não digo um desequilíbrio externo, né? Porque tem professora que é fantástica, eu conheço muitas, que tá ali num rebuliço, chorou na minha sala, na coordenação, chorou, daqui a pouco ela levanta, ela faz assim... E vai na plenitude do negócio porque ela tem que entrar em sala de aula. Mas dentro dela tá ali um desequilíbrio porque não está dando conta de tudo aquilo que tem que fazer, não. Mas por quê? Porque também está vivendo internamente esse triângulo dramático. Então, quantas e quantas vezes nós vemos coisas acontecendo por aí, aqui está a base, tá? Então, o bullying, abuso de poder, e tudo isso vai deteriorando o nosso ambiente de trabalho. Nossa, Rafa, mas então os meus alunos pequenininhos, eles já sabem como que convive dentro de um triângulo do drama? Sim, sim, é um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento que nós temos como seres humanos. Então, por isso que nós precisamos ter consciência desse padrão, porque só através da consciência do padrão é que nós conseguimos, então, sair dele. É só dessa forma, tá? E quantas vezes, nós não vamos ignorar não, né? Mas quantas e quantas vezes nós temos aí professores adoecendo de forma emocional, mental, nós temos aí a depressão crescendo, ou então a síndrome de Burnout, que é uma das síndromes onde a classe educacional, a classe dos professores está lá no auge dessa síndrome do pensamento acelerado também. Por que nós estamos lá sendo os tops, quase top 1, se não já o top 1? Não é? Porque nós vamos colocando sempre panos quentes, nós vamos sempre colocando os panos quentes, achando que um dia após o outro resolve. Mas nós continuamos vivendo dentro desse triângulo do drama sem saber sair, tá? Então nós precisamos sim encontrar maneiras inteligentes. E existem maneiras inteligentes de sair. Existem maneiras inteligentes de sair desse triângulo dramático através de treinamentos, através de métodos, através de desenvolvimento socioemocional, através de gestão das suas emoções. Existe como sair disso, tá? O maior benefício de sair desse triângulo aqui, o maior benefício de sair desse triângulo dramático que está todo rabiscado ali atrás, é aprender a modificar as situações de conflitos e sair dessa dinâmica de achar culpados para achar soluções. Uma das coisas que esse triângulo aqui vai fazer, ele foca no culpado. Ele foca no culpado, ele não vai focar na solução. O vilão está criticando o culpado, ele não está na busca da solução. O salvador, ele está querendo achar um modo de salvar ali a pessoa, mas porque ele quer o reconhecimento para si.
Ele quer o reconhecimento para si. Quando esse reconhecimento não vem, então, nossa, piorou, né? A vítima só olha ali para ela sem tentar achar uma solução para o problema. Então, uma das formas de sairmos desse triângulo dramático é encontrar soluções. E dá uma olhada aqui em alguns depoimentos de algumas professoras que já têm consciência disso, já passaram pelo método e já começaram a ter consciência do como é importante sair desse triângulo. Olha só o que diz a Tatiane aqui. Eu saio mais leve, aprendi a gerenciar melhor minhas emoções, passei a ser otimista e ser grata pelas coisas simples que a vida me oferece. Olha esse da Silvana. Me ajudou muito a ver as coisas mais claras. Hoje consigo fazer com que o dia a dia seja mais favorável e não ficar lamentando se algo der errado. Quero aprender cada vez mais, pois é só praticar que tudo fica mais fácil. As pessoas vivem melhor e sabem respeitar uns aos outros. E olha esse da Aline. Tenho aprendido a lidar com os conflitos do dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Observei estar mais paciente com o próximo, pois aqui também aprendi a ver e a me colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo. É muito bom, né? Então, assim, professoras que já passaram por isso, professoras que já tiveram clareza e que estão trabalhando para poder se libertar desse triângulo dramático que nós, como seres humanos, nós somos condicionados a ter. Não é só professora que entra no triângulo dramático. O pai da professora entra também, a mãe da professora entra também, o cônjuge da professora entra também, o filho da professora entra também, o colega da professora entra também, o tio, a tia, o avô, a avó, é para todo mundo. Todo mundo entra dentro desse triângulo dramático. Todo mundo, todo ser humano. Então, o que nós não temos é a consciência dele, E aí você pode me perguntar, mas peraí, Rafa, será que eu consigo mudar? Eu já vivi tanto tempo dentro desse triângulo dramático. E sim, eu também já vivi e vou te esclarecer. Não é porque você está tendo consciência agora e que eu vou te ensinar passos para poder sair aqui dele, que uma hora ou outra você não dá uma passeada por aqui, tá? Vamos ser honestas aqui. Uma hora ou outra você dá uma passeada aqui, mas aí tá a diferença. Você, passei e já sai. Passei e sai. Quanto mais rápido você sai, mais benefícios você traz para sua vida. Porque tem gente que entra dentro desse triângulo do drama e não sai, não sai. Tem gente que entra dentro desse triângulo do drama e demora um mês para sair. Você já viu professora que tem um problema lá em 2018 e quando você vai conversar, ela ainda traz esse problema na conversa? Gente, eu atendo professoras que são assim. A gente está falando de 2022, fazendo o plano para o ano que vem e tudo mais. Aí ela vai ter então, mas lá em 2015... Entende? Então tem gente que entra e não sai mais. Por quê? Porque não quer? Não, porque não tem consciência disso. Agora, o legal é quando, assim, você está vivendo e está planejando, está fazendo as coisas e está se desenvolvendo emocionalmente, uma hora ou outra, você vai passar por ele. Pode ser que você passe uma vez por dia, mas o legal é você sair dele. Como que eu saio dele? Tendo consciência. Eu tenho consciência que eu estou, então eu saio. Eu tenho consciência que eu sentei no banquinho da vítima, então eu levanto. Né? O problema é quando eu sento no banquinho da vítima e não saio nunca mais, não quero mais sair. Mas isso faz mal, né? Faz mal corporalmente, faz mal fisicamente, faz mal mentalmente, e assim nós vamos. E depois nós vamos achando coisas paliativas para achar que nós estamos saindo do triângulo dramático. Coisas paliativas não nos tiram do triângulo dramático. O que nos tiram do triângulo dramático é uma excelente gestão emocional. E isso tem que ter método, né? Porque aí você tem o processo para fazer, um processo dirigido, um processo acompanhado, já testado e muito bem elaborado, porque aí você consegue. Encurta o teu tempo, encurta o teu caminho. Mas vamos lá. E aí você vai perguntar, mas Rafa, será que eu consigo mudar? Como é que eu vou ficar sem ser vítima? Porque, Rafa, eu preparei uma aula enorme, linda, maravilhosa, e nenhum aluno deu atenção para minha aula. Gente, o fato é o fato. O fato é o fato. Como é que eu vou interpretar o fato? Ah, mas você... Não. Eu já estive aqui, já saí daqui. Já estou,
em todo esse processo de desenvolvimento, e o processo sempre continua, o treinamento sempre continua, ele nunca acaba, é diário. Porque a mudança não é um evento, a mudança ela é processual. E cada dia eu preciso estar melhor, mas só isso basta? Não, eu tenho que ter sustentabilidade, eu tenho que ter alicerce. E olha para as imagens de novo. Essas imagens, gente, têm mais de 2.000 anos, algumas mais de 3.000 anos. E essas aqui, por mais que tenham acontecido coisas no tempo, olha o alicerce. O alicerce está ali ainda. O alicerce está feito, está pleno. Por quê? Porque o alicerce a sustentou durante todo esse tempo. Vieram intempéries, vieram o que foi, mas olha o alicerce disso aí, está aí. E qual é o nosso alicerce? O nosso alicerce é a nossa base emocional. Então, você pode falar, mas eu estou muito velha para estudar. Ah, imagina se um templo desse falar assim, nossa, eu estou muito velho para ser visitado. Nós vamos hoje fazer uma visita, né? Ou até mesmo olhar essas coisas lá na Grécia para ver o quê? Para ver isso aqui. Imagina se esse templo tivesse vida e ele falasse, não quero mais ser visto porque eu estou muito velho. Imagina. Nós não temos idade para começar a estudar ou para começar a nos desenvolvermos. E eu digo isso com toda certeza porque minha mãe, minha tia, que está aqui nos assistindo agora, acompanhando aqui a gente. Como aprenderam e como continuam aprendendo. E muitas outras professoras também, das quais eu lido, né? Então, isso é muito importante porque, na verdade, nunca ninguém nos ensinou a sermos nós mesmos é o melhor, porque nós vamos adquirindo, principalmente, nós vamos como sociedade adquirindo modelos. Na escola, nós vamos adquirindo modelos também. Então, assim, nós vamos adquirindo modelos do julgamento. Quantos e quantos alunos, professora, você sabe que tem medo de levantar a mão para fazer uma pergunta porque tem medo de ser julgado? Nós vamos tendo medo de ser quem nós somos, porque nós temos medo de levantar a mão e falar alguma coisa que os outros vão rir de nós, que os outros vão nos ridicularizar ou que eles vão nos julgar. Ou então nós ficamos com essa ideia de compararmos nós aos outros. Nossa, aquele cara faz tanto isso, aquela pessoa faz tanto isso e isso, e ao invés de compararmos a nós mesmos, e nós temos que ter essa consciência enorme para as nossas vidas, e muito mais que isso tem que transbordar tanto dentro de nós, que o julgamento não deve ocorrer e que a comparação também não deve ocorrer, nossa para com o outro, o julgamento do outro não deve ocorrer, nós temos que ter isso tanto em nós que isso tem que transbordar para que eu possa ficar oferecendo isso para os outros e avisar, olha, pode levantar a mão, não tem problema. Nós temos que ter o cuidado também de não julgarmos os nossos alunos e como muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós rotulamos os nossos alunos. Não podemos. E como, né, nós nos comparamos também, como que o outro compara com o outro e quanto nós temos que mostrar para os nossos alunos também, que eles não devem se comparar com o coleguinha, ele tem que se comparar com ele mesmo. Se ele tirou 8 numa prova e o colega tirou 10, ok, o colega é o colega, ele é ele. Ele tem que se comparar se o 8 dele na prova anterior ele tinha tirado 2 e agora ele tirou 8, nossa, ele evoluiu 6. O que tirou 10, se na outra prova ele tinha tirado 9,5, ele evoluiu meio. Agora, se ele tinha tirado 2 e foi para 8, ele evoluiu 6. Então, a comparação é sempre conosco, a comparação é sempre comigo, a comparação é sempre aqui. Por quê? Porque eu preciso ensinar os meus alunos, de uma forma muito tranquila, a sair também desse papel de vítima, e a mostrar que eles são responsáveis pelas próprias escolhas. Mas ele tirou 2 nessa última prova. Qual foi a escolha que ele fez? De não ter estudado? Na outra ele tirou 8, nessa ele tirou 2. Então, tem que mostrar também
que isso é responsabilidade das escolhas. Não é porque a aula foi assim ou foi assim, não é porque o fulano atrapalhou e isso, aquele outro, ou porque estava muito barulho na sala, ele não conseguiu se concentrar. Provavelmente o negócio está muito mais embaixo dos estudos que não aconteceram. Então nós precisamos aprender a parar de nos julgarmos e parar de nos compararmos com os outros. Só que nós não aprendemos isso na sociedade, nós não aprendemos isso dentro da escola também. Nós até falamos, mas nós muitas vezes não trazemos isso como base de exemplo. Então isso é muito importante para que a gente possa parar e pensar também, né? Porque isso nos afeta. Afeta você, professora, afeta todos nós, afeta a nossa vida. E aí a gente entra dentro desse triângulo. Então entende que eu só estou dando clareza aqui, né? Então isso vai acabar... Por que nós fazemos isso então? Porque nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser aceitos pelas nossas famílias, nós queremos ser aceitos pela escola, nós queremos ser aceitos no trabalho, nós queremos ser aceitos pelos pais, nós queremos ser aceitos. Então, com essa ideia de aceitação, 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 nós vamos sempre nos moldando dentro daquilo que o outro espera. E essa aceitação, ela vai nos levando a mágoas, a busca dessa aceitação, né? Que ela muitas vezes não acontece, mas ela vai nos levando a mágoas, a feridas, ela vai nos ensinando a construir esse triângulo aqui do drama. Então, a obter esse controle, eu preciso de controle, eu preciso salvar as pessoas, ou então eu me dou nesse papel de vítima. Por que esse triângulo é formado? Porque eu vou buscando a aceitação dos outros, eu vou me moldando para então achar essa aceitação. Só que esse triângulo dramático tem consequências. Ele nos traz mágoas, ele nos traz aí muitas coisas que nós olhamos e falamos, precisamos deixá-lo para lá. Sim. Controle, reconhecimento, vitimismo, tá tudo aí dentro desse triângulo, porque a gente quer ser aceito de qualquer custo. Então, o primeiro passo para a gente sair dele, primeiro passo, você já anotou, anota de novo, é ter consciência desse triângulo. Tenha consciência disso. E aí, o que você faz? Então, vou ensinar aqui uma técnica bem simples e bem rápida para você. Por isso que nós somos 25 segundos de desenvolvimento e treinamento. A técnica é a técnica dos 25 segundos. E o que é essa técnica dos 25 segundos? 25 segundos é o tempo que quando você percebe que você está desequilibrada, quer seja um desequilíbrio interno ou então um desequilíbrio externo, pare 25 segundos. Pare e conte 25. Conte mesmo. Não é para você contar na velocidade da luz, tá? 1, 2, 3, 25. Não. Conte 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então fique olhando para o relógio 25 segundos. E durante esse tempo de 25 segundos, procure não pensar em nada. Se você quiser ficar olhando para o relógio, só fique olhando para o relógio. Simplesmente isso. E vá só olhando. Procure não ficar pensando. Por quê? 25 segundos é o tempo, existe um poder nesse tempo. É o tempo que o nosso cérebro necessita para receber a informação, para processar essa informação e para aquietar essa informação, para que você possa agir com sabedoria e inteligência emocional. Mas 25 segundos. Conte, aguarde, e aí você vai respirando. Mas isso é tudo? Não! Isso é só o começo. Isso é só a chave que eu vou colocar na porta para poder abrir uma porta imensa para o desenvolvimento socioemocional. É só uma pitadinha daquilo que você vai encontrar depois que você abrir esse novo caminhar desse seu desenvolvimento. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou parar 25 segundos. Eu estou vendo que o conflito está armando, eu estou vendo que o conflito dentro de mim também está armando, eu estou vendo que estou indo para dentro desse triângulo do drama aqui, ou já estou nele, mas eu quero sair. 25 segundos. Olha para o relógio, conta, fica contando e deixa a tua mente se acalmar, porque é isso que ela precisa, porque os nossos pensamentos são formados em milésimos de segundos. 25 segundos para nós, no tempo biológico,
No tempo cronológico não é nada, mas para a nossa mente, para os nossos pensamentos, é uma enormidade de tempo, uma vez que os nossos pensamentos são formados em milésimos de segundos. Se é formado em milésimos de segundos, eu estou dando 25 milésimos de segundos para que eles possam se organizar da forma mais adequada possível e eu agir com mais assertividade e com sabedoria emocional e inteligência emocional, com sabedoria e inteligência emocional. Então, e sempre pergunte também, qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade do outro nisso? Tá? Esse é só o primeiro passo, é só a chavinha que você coloca. Porque a porta do desenvolvimento emocional, ela te dá uma clareza extraordinária de tudo aquilo que você pode fazer, com muitas e muitas ferramentas que você pode usufruir para o seu dia a dia. Então, percebe que você não precisa salvar ninguém para ser aceito. Você não precisa salvar ninguém para ser aceito. Você não precisa ficar culpando o outro para se sentir no controle. Você não precisa disso. E você não precisa ficar se vitimizando de todas as coisas que acontecem. Porque entramos nesse triângulo aqui, independente se no triângulo eu ocupo naquele momento o papel de salvador, de vilão ou de vítima, mas quando eu entro nesse triângulo dramático, quando eu estou dentro desse triângulo dramático, eu já entro dentro desse sentimento de vitimismo. Eu já entro desse sentimento de vitimismo. Então eu não preciso salvar o outro para me sentir reconhecido ou me sentir aceito. Eu não preciso culpar o outro, criticar o outro para entender que eu estou no controle e eu estou no poder. Isso causa conflitos nas relações, causa conflitos no nosso dia a dia. Então, a nossa tarefa de casa, professora, quero trazer essa imagem aqui. Essa imagem é a reconstrução de um dos templos gregos, né? E eu queria que essa imagem ficasse na sua memória, né? Porque essa é a reconstrução de um dos templos gregos, como eles funcionavam na época da Grécia. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. Por mais que nós estejamos nos sentindo desequilibradas, né, emocionalmente ou mentalmente, faça isso, pare 25 segundos, dê esse tempo para você, porque você precisa cada vez mais fortalecer as suas estruturas, fortalecer o seu alicerce. E a sua tarefa de casa, professora, é sempre perguntar qual é a minha responsabilidade nisso e qual é a responsabilidade do outro. Qual é a minha responsabilidade nisso e qual é a responsabilidade do outro? Essa é uma das perguntas que nós precisamos fazer para que possamos, então, aprender cada vez mais a sair desse triângulo do drama e sermos protagonistas, sermos os atores principais da nossa vida. Tá? Então, olha só, nessa semana aqui, peço que você se inscreva nas nossas redes sociais, porque sai posts todos os dias para que você possa lembrar e assim compartilhar e comentar. Comenta, tá? Os posts lá no Insta, no Face e assim por diante. Tem podcast também para você. E aqui, dá o likezinho, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Compartilha. Porque quantas pessoas precisam sair desse triângulo do drama? Quantas e quantas pessoas para começar, então, a ter a possibilidade do desenvolvimento socioemocional, tá bom? Porque, professora, você sabe que 25 segundos é tudo o que você precisa.